Olá pessoal, a paz, tudo bem? Espero que sim. No vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que Deus tem colocado no meu coração. Vamos lá? Então pessoal, eu tenho lido o livro de Números e uma das coisas que mais tem tocado no meu coração é em relação à postura dos israelitas diante das dificuldades no deserto. Quando as coisas apertavam no deserto, eles não hesitavam e iam correndo até Moisés e falavam para ele assim: Moisés, por que é que você nos tirou do Egito? Por que é que Deus nos tirou do Egito? Era melhor se a gente tivesse ficado lá, pelo menos lá a gente tinha segurança, alimento, tempero, estabilidade, ao invés de vir aqui para esse deserto, morrer e ainda perder tudo que a gente tem. Os israelitas não fizeram isso uma nem duas vezes, foram várias vezes, diante de desafios diferentes. Por exemplo, quando eles se cansaram de comer o maná que Deus enviou para eles, eles reclamaram assim. Quando faltou água no deserto, eles reclamaram assim. Quando eles tiveram o desafio de adentrar a terra prometida, onde depois de terem enviado os espiões, eles também agiram assim. Toda vez que acontecia algo que os incomodava, que os tirava o conforto, apesar de no deserto não ter muito conforto, mas quando a situação ficava mais difícil, ao invés de ter fé, ao invés de olhar para o Senhor, eles acabavam ficando amedrontados e ficavam perguntando por quê, por quê, por quê. Por que essa passagem me chamou tanto a atenção? Não uma, mas várias vezes, porque isso acontece várias vezes no livro de Números, me chamou muito a atenção porque eu comecei a pensar o quanto nós agimos assim, nós agimos da mesma maneira. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade, uma provação, seja na sua saúde, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, escolar, e às vezes você se pega virando para Deus e perguntando: por que, Senhor? Por que logo comigo? Porque tinha que ser eu a vivenciar isso, tanta gente para vivenciar isso, porque logo eu. E aí, ao invés da gente procurar respeitar o plano de Deus, apesar de não compreender ele, nós acabamos movidas pelo nosso medo, pela nossa insegurança, pelas incertezas, nós acabamos questionando o Senhor. Assim como os israelitas, nós acabamos questionando. E por que isso é tão problemático? Porque isso pode trazer inúmeros problemas para a nossa caminhada, para a realização dos propósitos, daquilo que nós esperamos que Deus realize em nós. Os israelitas enfrentaram consequências por causa desse questionamento que eles faziam. Por exemplo, as gerações mais antigas acabaram perdendo o direito de adentrar a terra prometida. Apenas Josué e Caleb e os menores de 20 anos iriam poder entrar na terra prometida. Então, por causa da falta de fé deles, da incredulidade e do constante questionamento que eles faziam a Deus, eles acabaram perdendo essa oportunidade. Às vezes eu e você acabamos perdendo as promessas de Deus para a nossa vida por causa do nosso questionamento constante. Às vezes nós acabamos até nos desviando da presença dele e, consequentemente, dos projetos que ele tem para nós por causa da nossa teimosia em querer entender tudo. E por isso eu queria conversar com você acerca disso hoje. Eu queria te incentivar a fixar os seus olhos não nas dificuldades do seu deserto. Não olhe a água que está faltando, a carne que não tem, a terra que você ainda não possui. Não olhe se os seus animais vão ficar sem beber ou não, se você ainda está passando pelo calor do deserto. Pare de olhar para isso, pare de olhar para os problemas e comece a olhar para o seu Deus. Lembre quem o seu Deus é. Em Salmos 46:10, a palavra de Deus diz assim: saiba que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O seu Deus não é qualquer coisa. O seu Deus é o Criador de todas as coisas, aquele que possui controle sobre tudo, sobre todos. Então, o que você está passando não é nada que ele já não tenha visto, não é nada que ele já não tenha solucionado. Aprenda a reconhecer que o seu Deus é maior do que tudo isso e aprenda a confiar nele. Segundo, lembre-se de que os seus pensamentos não são mais altos do que os pensamentos de Deus. A sua vontade para a sua vida, aquilo que você planeja para você, não chega aos pés do que o Senhor um dia planejou. A palavra de Deus diz em Isaías 55, versos 8 e 9 o seguinte: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Por mais que você planeje o mundo, por mais que você
crie inúmeras soluções. Ah, Deus, eu poderia ganhar isso para sair dessa situação. Se o Senhor me desse um emprego X, isso ia mudar. Se eu me trocasse de igreja, me desse uma oportunidade no ministério, enfim. Às vezes a gente cria várias soluções para os nossos problemas, né? Mas não se engane, os seus pensamentos não são nada perto dos pensamentos que Deus tem para você. Por mais que você não entenda porque você está passando por essa provação, por esse deserto, porque essas dificuldades estão vindo na sua vida, mesmo que você não consiga compreender tudo isso, entenda que o seu Deus compreende e peça a Ele instrução e sabedoria para você suportar, mesmo quando você não compreender. Eu gosto de pensar que a vida é como um imenso quebra-cabeças. Deus vai montando as pecinhas devagar e a gente não vê a imagem do todo, a gente ainda não viu a foto do quebra-cabeça pronto, mas Deus já viu. Então, enquanto Ele vai encaixando as pequenas pecinhas, nós não temos a mínima ideia do que Ele está fazendo, do que Ele tem em mente, do que Ele planeja. Mas Ele já sabe, porque Ele lá no futuro já viu o seu quebra-cabeças pronto. Então, o que nós precisamos fazer é respirar fundo e compreender que, apesar de não ver o quebra-cabeças pronto, o Senhor já viu e Ele tem o controle sobre todas essas peças. O que nós não podemos fazer é querer roubar esse controle e agir com as nossas próprias mãos. Eu queria também compartilhar com você a história de uma menina chamada Maria, que eu li um dia desses e que encaixa muito na mensagem desse vídeo. Essa Maria, ela tinha um pai que era cavador de poços e todos os dias ela tinha a responsabilidade de levar um lanche para o pai. E ela chegava na borda do poço e olhava para o fundo do poço e ela não conseguia enxergar o pai porque ele estava bem lá embaixo. Todavia, o pai conseguia vê-la. E aí ele sempre pedia para que ela jogasse o almoço para ele, porque ele iria pegar. E apesar da perspectiva deles serem diferentes, dela não vê-lo e ele conseguir vê-la, ela jogava o lanche e ele pegava todos os dias. Só que um dia o pai decidiu fazer algo diferente. Decidiu convidar Maria para que ela pulasse no poço para lanchar com ele. Só que Maria, ao ouvir essa pergunta do pai, ficou com medo e disse ao pai: pai, eu não consigo vê-lo. Como que eu vou pular se eu não sou capaz de ver o Senhor aí embaixo? Só que o pai disse: você não me vê, mas eu vejo você. E aí, confiando no pai, a Maria acabou pulando e ele foi capaz de segurá-la. Essa história não é muito parecida com a nossa fé? Apesar de, como eu disse aí do quebra-cabeça, a gente não conseguir visualizar todas as peças, o quebra-cabeça pronto, Deus é capaz de ver. As nossas perspectivas são diferentes. Enquanto nós não vemos a nossa vida por completo, o Senhor já viu, porque foi Ele mesmo que escreveu cada capítulo. O que nós precisamos aprender a fazer é confiar no nosso Pai, assim como a Maria confiou no pai dela. Nós precisamos entender quem o nosso Deus é. Nós precisamos compreender que esse Deus Todo-Poderoso está atento a nós, se preocupa com a nossa vida e que quando nós entregamos a nossa vida nas mãos dele, tudo coopera para o nosso bem. Querida, querido, entenda, o Senhor te vê, o Senhor sabe de tudo o que você precisa. A minha proposta para mim mesma e para você através desse vídeo é sugerir a nós que ao invés de nós passarmos tanto tempo questionando, perguntando a Deus o porquê de certas coisas, o porquê de certas situações, que nós venhamos trocar o tempo que nós perdemos questionando a Ele para orar mais, orar pedindo paz para suportar os tempos difíceis, orar pedindo confiança e mais fé para suportar o tempo que nós temos que passar no deserto. Eu tenho certeza que se nós passarmos mais tempo orando do que questionando ao Senhor, nós vamos encontrar nele a força necessária e a paz que nós precisamos para suportar os dias difíceis. Então, apenas espere, creia e confie no seu Deus. Entenda que Ele está de olho em você e que Ele já viu o quebra-cabeças por completo. Amém? Você crê nisso? Espero que sim. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.